Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre violência infantil, um tema extremamente importante e relevante, né? Tendo em vista que ocorre muita violência entre crianças, adolescentes e jovens, e essas crianças, esses adolescentes têm o resto da sua vida marcada por essa situação. Então, eu gostaria de começar levantando uma pergunta: o que é violência infantil para vocês? E também quais os tipos de violência, porque será que existe mais de um tipo de violência? Então, vamos começar definindo. A Organização Mundial da Saúde, ela define violência como forma de maus tratos, tá? A violência é uma situação que resulta em danos reais à saúde de crianças, danos à sua sobrevivência, ao seu desenvolvimento, sua dignidade no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança e poder. Então, violência é qualquer situação que vai gerar maus tratos e, consequentemente, gerar danos à vida da criança, à saúde, à sua dignidade e assim por diante. Ela pode ser de ordem física, quando agride fisicamente a criança, emocional, pode ser também de forma de trabalho infantil. A exploração do trabalho infantil é uma forma de violência, porque causa danos, roubando a infância da criança, roubando o direito dela de estudar, de se desenvolver, de se relacionar com as outras crianças, né? Então, explorando a sua mão de obra. Pode ser de ordem sexual, tem a violência sexual, que acaba deixando marcas e sequelas para o resto da vida. E até mesmo a negligência é uma forma de violência, né? Então, o que seria a negligência? Seria quando o pai, a mãe, o responsável dessa criança, negligencia direitos básicos nas quais essa criança tem direito. Como, por exemplo, ter direito à alimentação, então nega alimento à criança, a higiene, condições de higiene, deixa a criança em condições de higiene precária, nega também direito da criança de estudar, então não matricula a criança numa instituição de ensino, não acompanha seu desenvolvimento. Então isso é uma forma de violência, porque você está negligenciando cuidados básicos da criança. Então aqui nós vimos que existem vários tipos de violência, né? Aqui nesse conceito da Organização Mundial da Saúde já ficou definido que não existe só um tipo de violência, existe a violência de ordem física, quando a agressão é contra o corpo, uma palmada, um tapa, um beliscão, qualquer tipo de violência que desestruture a parte física da criança. Emocional, como por exemplo através de palavras, xingamento, menosprezo. Trabalho infantil também é uma forma de violência. A violência sexual, que envolve não só o ato sexual de penetração, mas também o fato o exibicionismo, fazer a criança participar de vídeos pornográficos, assistir a cenas pornográficas, e a negligência. Então aqui também tem outra classificação, que a violência infantil, ela pode ser classificada entre física, emocional, sexual, a exploração do trabalho infantil, a negligência, e aqui também foi inclusa uma síndrome, que é a síndrome de Munchausen. Essa síndrome se refere à criança que muitas vezes ela é exposta sem necessidade a vários procedimentos médicos e de saúde. Então, às vezes o pai, o responsável, a mãe, leva a criança para o médico como forma de punir, para levar uma vacina, uma injeção, para sofrer as consequências de um exame dolorido, sendo que a criança não apresenta nenhum problema de saúde. Então, a criança não está, por exemplo, com problemas respiratórios, nem febre, nem nada, mas o responsável, ele simula isso, ele relata que a criança está passando mal, que está com tosse, que teve febre, para que a criança seja punida através de procedimentos médicos e invasivos. Então, vamos ver um pouquinho dos dados epidemiológicos, né? Se a gente olhar para o contexto, no mundo, a cada 7 crianças, né,
a cada 7 minutos, uma criança ou um adolescente morre vítima de violência. Então, são muitas crianças e adolescentes morrendo em consequência da violência no mundo. Então, se você imaginar que a cada 7 minutos a gente tem uma criança que morre por conta disso, ou um adolescente, imagine quantos outros que não morrem, mas continuam aí sofrendo as consequências da violência por muitos e muitos anos, não é verdade? Outros dados também da Unicef, dados recentes de 2017, traz que aproximadamente 300 milhões de crianças são regularmente submetidas a uma disciplina violenta, ou seja, uma forma punitiva, né, e de corretiva de forma violenta. Isso também é um grave dado. E cerca de 3.500 crianças e adolescentes menores de 15 anos morrem de maus tratos anualmente, ou seja, muitas crianças morrem por conta de maus tratos, por conta de agressão física todo ano. Outro dado também é que a cada ano estima-se que cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes são exploradas sexualmente em todo o mundo. A exploração sexual é algo que tem aumentado a cada dia e tem vitimizado várias crianças e adolescentes no mundo inteiro. Então, esse é um número muito expressivo, né, que a gente acaba vendo que essas crianças e adolescentes estão sendo vítimas de exploração sexual. E quando se trata de crianças e adolescentes, geralmente o agressor tem a característica de ser alguém do meio familiar, o agressor geralmente é alguém próximo, né? Porque alguém que tem contato com a criança e às vezes acaba não levantando suspeita, o que agrava mais ainda o caso, porque daí essa criança e esse adolescente, com medo de contar para o responsável, ou às vezes para alguém sobre essa situação, acaba sendo vítima desse agressor por muitos e muitos anos, tá? Gerando sequelas emocionais para o resto da vida. Outro dado também da Unicef é que pelo menos 1,2 milhão de crianças são traficadas para fins de trabalho infantil, né? Então, às vezes a gente acha que trabalho infantil não é uma realidade. É sim, em muitos países, e esse número é um número muito expressivo. Você imaginar que mais de 1 milhão de crianças todo ano estão sendo traficadas, sequestradas e levadas para locais onde são obrigadas a trabalhar, né, até a sua mão de obra, até a sua infância roubada, ao seu direito de crescimento e desenvolvimento roubado, sua saúde também, porque muitas acabam morrendo em condições insalubres, tudo isso por conta da exploração do trabalho. Então, assim, se nós formos olharmos para os dados, tanto da Unicef, que traz dados do mundo inteiro, quanto dados do Brasil, que a gente pode encontrar no sistema de mortalidade infantil, a gente vê que isso daí é apenas o topo da pirâmide. Então, olha só nessa pirâmide, onde está com essa listrinha são os casos não notificados. Então, vocês imaginam quantas crianças hoje em dia e adolescentes que sofrem violência sexual, que sofrem violência física, que sofrem de negligência e não chega nem a gente a ser computado esse número, né? Então, poucas crianças são atendidas no ambulatório através do SUS. Um número um pouco mais reduzido dessas crianças são atendidas nos serviços de urgência e emergência, né? E o número reduzido também acaba morrendo e notificada como casos notificados de violência, né? Porque muitas vezes a morte dessa criança ela pode ser notificada de outra forma. Então, o que a gente observa através dessa pirâmide é que existe uma dificuldade estatística por conta de uma subnotificação. O que é isso? Não são todos os casos que são notificados. Então, a gente observa que a gente não conhece a magnitude real do problema, né? Como diz o outro, muitos desses casos ficam por baixo do pano, a gente não tem conhecimento desses números oficiais. O que a gente tem é uma estimativa, porque cerca de 10% das crianças levadas ao serviço de emergência por trauma são vítimas de violência. Então, isso é um dado muito importante, porque muitas vezes a criança é levada ao serviço de emergência com
com a desculpa de busca por outro tipo de tratamento, outros sintomas, então o responsável até leva essa criança no atendimento, só que não é relatado a questão do trauma, do maus trato, é relatado outra situação. Por exemplo, o responsável pode levar a criança lá no pronto atendimento e falar que a criança caiu do berço, que a criança caiu da cama, que ela caiu da escada, né? Então, geralmente, os relatos têm a ver com queda, tem a ver com alguma situação que pareça que o responsável vai parecer que foi uma acidentalidade, um acidente e que não foi de propósito, sendo que, na verdade, essa criança pode estar sendo vítima o quê? De maus tratos, tá? E se a gente não consegue identificar essa situação, cerca de 5% dessas crianças vão morrer ou 35%, que é um número bem significativo, vai ser maltratado em casa novamente. Então, muitas vezes a gente não observa, a gente não relaciona o caso apresentado com a situação de violência e essa criança e esse adolescente vão sofrer isso continuamente no seu meio domiciliar, até mesmo não conseguir chegar a óbito, né? Como, por exemplo, alguns casos que a gente viu na televisão, os casos mais polêmicos, como o caso daquela criança do sexo masculino que foi maltratada pela mãe e pela namorada da mãe durante anos, né, sem ser diagnosticada. Inclusive teve o seu órgão genital cortado e viveu assim durante muito tempo sem atendimento médico. Imagine a dor dessa criança, e até que essa criança não resistiu e veio a óbito. Aí sim, a mídia, né, ficou sabendo e foi notificado. Mas imagina quantas oportunidades no decorrer desse tempo todo dessa criança sendo maltratada, sofrendo, que não teve a oportunidade de ser diagnosticada por um profissional de saúde. Então, eis a nossa responsabilidade diante dessa situação. Principalmente quem trabalha no atendimento, né, da pediatria, atendendo crianças e adolescentes, porque muitas vezes o relato que vai chegar para a gente não é o relato de que a criança foi maltratada ou violentada. Isso vai ter que ser observado através da história e através de um exame físico detalhado. E é o que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Então, eu trouxe aqui um fato muito importante para a gente estar atento, mas é que a internação hospitalar da criança é uma oportunidade de ouro da gente identificar e tratar o caso. É através dessa internação que muitas vezes a gente se achega a essa criança. Então, como a enfermagem pode identificar esses sinais durante a assistência hospitalizada, né? Então, aqui tem a sistematização da assistência de enfermagem, onde mostra que nós devemos fazer uma anamnese profunda, bem detalhada, com a intenção de observar se não há relato que não bate na história. Por exemplo, a gente tem que, o relato do pai, do responsável, tem que bater com o exame físico da criança. Então, vamos supor que a criança está com marcas de fivela, de cinto, né? E daí o pai, o responsável, fala que a criança caiu e se machucou, caiu de bicicleta. Então, não vai bater o relato da história da anamnese com o exame físico. Então, tudo isso acaba nos auxiliando, tanto uma anamnese profunda, detalhada, escutar com atenção tanto a criança ou adolescente quanto o seu familiar, um exame físico cefalopodálico bem completo e os exames complementares, né, também vão ajudar a nos auxiliar. Então, às vezes, essa criança está sendo negligenciada com relação à sua alimentação, nos exames vai dar anemia, desnutrição, infecção, então tudo isso vai nos auxiliar também. Então, assim, nós temos que identificar a violência como profissional de saúde, nós temos essa responsabilidade, mas a gente acaba lidando com várias barreiras na hora de identificar a violência. Uma dessas barreiras é a baixa idade da criança. Então, principalmente se for um lactente, um bebê que não conversa, não se comunica, então a gente fica ali, nós nos deparamos com essa situação
de que a criança ela não vai ter capacidade para o quê? Nos relatar, para dizer, olha, eu apanhei, ó, essa história que minha mãe está contando, que eu caí da escada, é mentira, isso não aconteceu, na verdade ela me bateu. Então, às vezes é um bebezinho e a baixa idade faz com que não tenha como ela nos relatar isso. Outra coisa é a omissão da criança por conta do medo, gente. Muitas vezes a violência, como eu expliquei para vocês no início, existem vários tipos de violência. A física, a emocional, a violência sexual, né? E a gente pensa que a criança geralmente sofre só um tipo de violência, mas não, ela pode sofrer mais de um. Por exemplo, a criança pode estar agredida fisicamente, continuamente, e além dela sofrer essa agressão física, ela também pode sofrer uma agressão emocional, de todos os dias receber xingamento por parte daquele agressor. E muitas vezes ameaças. Então esse agressor vai falar, olha, se você contar eu vou matar você, eu mato a sua mãe, ou eu mato alguém que você ama muito. Então ameaça de matar a criança, de abandonar ela, de jogar ela no meio da rua e tudo mais, e a criança fica com medo. E esse medo faz com que a criança não relate também a história. Outra coisa é a omissão do adulto, que muitas vezes é cúmplice, né? Principalmente quando a pessoa que está violentando o agressor, ele é o cônjuge, ele é o companheiro. Então, muitas vezes, principalmente na situação feminina, a mulher às vezes acaba se sentindo intimidada a não relatar com medo, né, do seu companheiro a abandonar e tudo mais. Então, às vezes, o que a gente fala é que existe uma cumplicidade. Então, essa pessoa que está encobertando o agressor se torna também o que? Um agressor, porque ela está sendo cúmplice, conivente com aquela situação. E outra coisa que a gente acaba enfrentando, que são as barreiras, né, é a omissão da sociedade, que prefere não ver. Lembra quando recentemente veio na mídia várias mulheres que sofreram violência, que chegaram a pedir socorro no prédio e tudo mais, e daí veio aquela famosa frase, ó, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque se você tá escutando seu vizinho espancar ou bater na mulher dele, você não vai fazer nada, não vai chamar a polícia, não vai fazer nada, porque em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Muitas vezes o que a gente vê no caso da violência infantil é o mesmo pensamento da sociedade. Então, se tem lá uma criança apanhando, ou sofrendo agressão, ou pedindo socorro, muitas vezes o vizinho, o familiar, alguém ali está escutando, mas pensa, ah, não, eu não vou me intrometer, isso é coisa de família, a mãe e o pai estão corrigindo, se eles acham que é certo corrigir dessa forma, eu não vou me intrometer. Então, muitas vezes a sociedade acaba se omitindo, né, por conta disso. E nisso inclui também o quê? Profissionais, principalmente, por exemplo, quem acaba identificando a violência primeiro, ou é o profissional de saúde, quando essa criança chega para ser examinada no serviço, ou também a professora. Na escola também é um ótimo lugar para se identificar. E muitas vezes o professor, o diretor, faz vista grossa, né? Não investiga aquela situação suspeita de violência. Então, isso é uma forma de omissão também. E com relação a nós, enfermeiros, profissionais de saúde, muitas vezes acontece da pessoa estar despreparado para reconhecer a violência. É por isso que essa aula está inclusa, né, na grade curricular de vocês, porque é importante saber reconhecer, né? Outra coisa que o profissional tem é medo de ser perseguido. Às vezes ele fala, não, eu sei que aquela criança apanha, eu sei que aquela criança é vítima de violência sexual, só que eu não vou denunciar porque senão aquele pai que está agredindo essa criança, ele vai saber que fui eu que denunciei, ele vai vir atrás de mim, vai me ameaçar. Então, muitas vezes o profissional de saúde tem medo, tá? Medo de ser submetido a inúmeros depoimentos também. Temor de notificar uma suspeita infundada. Então, às vezes ele fala, ah, nossa, será que é violência? Será que não é? Eu tô achando que é. Mas e se eu notificar e não for? E aí? Essa criança vai ser investigada, né? Vai ser separada dos responsáveis? Que vem aquele item aqui, ó, receio de que a criança seja encaminhada para uma instituição pública. Então, será que se essa criança for retirada dos pais e for encaminhada para um orfanato, não vai ser pior?
né? Muitas vezes também o profissional tem descrenças nas possibilidades de intervenção e visão de que o seu papel se restringe apenas a cuidar de lesões. Fala, não, meu papel aqui é apenas cuidar das lesões, eu não posso interferir nessa situação porque isso é coisa de família. Então, essas são algumas das barreiras que a gente encontra. E o próximo vídeo, né, a gente vai estar dando continuidade, falando um pouco mais sobre os sinais que se modificam conforme o tipo de violência, tá? Essa perguntinha aqui, ó, os sinais se modificam conforme o tipo de violência, está na pergunta enviada para vocês no estudo dirigido. Eu peço que vocês estudem, pesquisem a respeito, leiam o material enviado e eu vou estar aguardando vocês no próximo vídeo.